Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A defesa do pedido de instalação de uma CPI para investigar o assédio sexual em São Paulo foi destaque na sessão plenária da última terça-feira. Prevenção e orientação foram as palavras-chave do discurso da líder do PSOL, que apoia a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre assédio sexual. A nossa proposta de CPI é que ela seja investigativa, mas também educativa e propositiva. Nós queremos sim investigar empresas ou órgãos públicos que não acolhem as vítimas que denunciam assédio sexual. Nós queremos investigar empresas e órgãos públicos que têm muitos casos de assédio sexual e não tomam nenhuma providência, mas também nós queremos ter um caráter educativo de já debater que nós precisamos mudar a cultura. Nós temos uma cultura do estupro na nossa sociedade. Se a gente não mudar essa cultura do estupro, nós poderemos ter leis rigorosas, mas que não estão surtindo o efeito necessário, que é fazer com que esses índices diminuam. Então nós queremos que essa CPI tenha também esse caráter educativo e propositivo no sentido de propor políticas públicas que possam ser mais efetivas no combate ao assédio sexual na nossa cidade. O aniversário de 102 anos do bairro da Vila Antonieta, na Zona Leste, foi lembrado em plenário. E é um lugar maravilhoso, de gente séria, gente trabalhadora, e que há 10 anos a gente não fazia esse festejo. E agora, como vereador, a gente pôde apoiar esse evento, que sob a coordenação do Dr. Pedro Petrelli, que é o nosso dentista, o primeiro dentista do bairro, ele, o Sidney Lima, todas as pessoas ali. Foi uma alegria muito grande. E, ao final, um grande show do Arte Popular, onde a população pôde ver artistas fazendo uma apresentação belíssima em homenagem à nossa cidade, à nossa querida Vila Antonieta. Muito feliz e muito amor pela nossa vila, lá onde nós nascemos. Ainda com relação à Zona Leste, o líder do Partido dos Trabalhadores comemorou o decreto que promete dar início a obras na região de Lajeado. É uma ótima notícia. Agora nós queremos que ela seja concretizada, e ela vai ser concretizada com ação, né, e atuação. O decreto já foi dado publicidade no último dia 2, conforme eu fiz a leitura ali. Isso é uma luta imensa da comunidade local, do povo daquela região, enfim, dos comerciantes, dos trabalhadores, dos usuários do sistema de transporte público, que também são afetados de certa forma, que era investimento em obras de combate às enchentes. E agora, com esse decreto, nós finalmente acho que estamos vendo uma luz aqui ao fim do túnel. Esporte e a importância de investimentos nas mais diversas modalidades foi o tema da vereadora Edir Salles na tribuna. Durante o discurso, a vereadora lamentou atos de vandalismo. Todos sabem que eu aplico muita emenda parlamentar na saúde e no esporte também, né? A comunidade precisa ter os seus CDCs reformados, quadro de basquete, quadro de vôlei, quadro de tênis, poliesportiva. Então, nós fizemos uma emenda parlamentar e levamos para a Vila Prudente a primeira quadra de basquete em via pública. E é totalmente utilizado pela comunidade que joga basquete. Fica à vontade, fica aberto à vontade, público. Né? E, de repente, semana passada, os vândalos foram lá e jogaram tinta em tudo, estragaram tudo. Vamos ter que reformar de novo, gastar dinheiro de novo para reformar. E outra coisa, eles escreveram na quadra, cadê o futebol? Não existe nenhum revanchismo entre as modalidades. Até porque quadra de futebol você tem lá na região, em toda a cidade de São Paulo, tem muito mais quadra de futebol do que a de basquete. Duas modalidades muito importantes para o esporte brasileiro. Então, eu estou indignado, mas está sendo feito o levantamento, tem câmeras lá, já está sendo feito sindicância e eu tenho certeza que serão descobertos esses vândalos que fizeram isso na nossa primeira quadra de basquete em via pública na cidade de São Paulo, que fica na Anhangamelo, na Vila Prudente, embaixo do monotrilho. Para o líder do PSDB, a cidade tem avançado na questão viária, com a entrega de várias obras de recapeamento. Eu fui da Zona Leste, onde eu comecei, passei pela Norte, Oeste, Sudeste e voltei, né, Zona Sul, e voltei para Moca, onde eu encerrei 21 pontos.
A cidade está ficando bonita, as ruas estão sendo recapeadas. O prefeito Ricardo Nunes fala de boca cheia que até o final do ano que vem ele completa 20 milhões de metros quadrados, o que dá mais ou menos 2.000 quilômetros de vias recapeadas. O prefeito Ricardo Nunes investe R$1 bilhão por ano em recapeamento em asfalto novo. Olá, Máglio, como sempre é uma honra ter sua companhia aqui no programa. Privilégio, você sabe, você, os nossos telespectadores, para a gente explicar um pouquinho das atividades do Legislativo paulistano. A gente viu na sessão de terça-feira, né, a vereadora Silvia, da bancada feminista, defendendo, né, a instalação de uma CPI para investigar o assédio sexual aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que a gente precisa realmente tocar nesse assunto, né, ter uma CPI, porque a gente sabe que ocorrem casos diários na cidade e a gente precisa de mais políticas públicas, que o Legislativo e tanto o Executivo tenham leis, projetos para a gente tentar coibir esse tipo de assédio, né? Com certeza, e você tocou no ponto. A Câmara Municipal de São Paulo tem 55 vereadores para legislar, para fiscalizar e para também apurar denúncias. É o caso da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando se fala a palavra inquérito, as pessoas logo lembram, mas espera aí, inquérito? Quando existe um crime, eu vou na delegacia, o delegado abre lá um inquérito. É praticamente a mesma coisa. Por que eu digo que é a mesma coisa? Só que lá é uma questão policial, aqui é uma questão parlamentar. Mas por que é quase a mesma coisa? Porque a partir do momento que se instala uma CPI, são feitas investigações, muitas vezes com o apoio da própria polícia. E é um caso de assédio sexual que a gente já sabe que é crime. Então, por isso, os parlamentares têm que se empenhar também nesse... E por que o inquérito? Porque lá no final, quando um delegado preside o inquérito e conclui esse inquérito, ele vai para a justiça, para virar o não processo. A mesma coisa a CPI. O relatório final é encaminhado para o Ministério Público. Aí você fala, mas o Ministério Público é o que representa a gente. Ministério Público é o que representa todos nós, representa a sociedade. E ele tem essa incumbência. Espera aí, essa CPI está apurando isso aqui, assédio sexual, um montão de coisa, um montão de denúncia. Espera aí, ô Justiça, aqui tem que virar processo. É assim que funciona, apenas para você entender bem. E esse caso de assédio, você disse bem. Realmente, todo dia você tem casos. E veja só, casos que a gente fica sabendo. Sim. Você imagina os casos que a gente não fica sabendo, que são, olha, eu vou dizer para você, é um número muito grande, é assustador. Muitas mulheres têm medo de denunciar, inclusive. Medo de denunciar, exatamente. Por quê? Porque são ameaçadas. Aí, o que a lei está fazendo? Ah, não, te ameaçou, peraí, tá, então tem que ficar tantos metros longe, não pode chegar perto. Agora, nós temos um problema no Brasil. A nossa justiça, lamentavelmente, ela demora e muitas vezes ela falha. Essa que é a realidade. Por isso, quanto mais os vereadores tomarem essas providências e, de fato, né, todos aqueles que estão empenhados nisso, estão fazendo a parte deles nesse sentido, a gente vai ter cada vez mais aquela questão da pessoa ter medo. Quem tem que ter medo não é a mulher que é assediada, quem tem que ter medo é o assediador. Se começar uma pressão forte, vai chegar uma hora que ele vai ter medo. E outra coisa, a vereadora Silvia da bancada feminista falou numa coisa da questão educativa. Carol, esse tema tem que ir para o banco da escola. Você tem que formar a sociedade lá de baixo, já colocando essa matéria para os professores ensinarem os alunos. E estou dizendo primeiro grau, hein? Para que as pessoas saibam. Olha aqui, eu não posso, sabe, tratar aquela menina, né, de um jeito que eu estou assediando, porque é crime. Isso tem que ser colocado. Com certeza, Máglio. Agora vamos falar da corregedoria aqui da casa, que aprovou a cassação do vereador Camilo Cristófaro. Agora a Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar a constitucionalidade do processo antes que ele seja encaminhado ao plenário da casa. A Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo apreciou e votou o parecer do relatório, apresentado pelo vereador Marlon Luz, do MDB, relativo aos processos contra o vereador Camilo Cristófaro, do Avante, que correm no órgão desde maio do ano passado por fala racista. A votação nominal terminou com 5 votos favoráveis à cassação do mandato parlamentar e uma abstenção. Os vereadores Alessandro Guedes, do PT, Aurélio Nomura, do PSDB,
Danilo do posto de saúde do Podemos, Marlon Luz e Silvia da bancada feminista do PSOL votaram a favor do relatório. No relatório, a gente entendeu que a fala se trata de uma fala racista, feita numa audiência oficial da Câmara Municipal de São Paulo, e isso representa uma quebra de decoro parlamentar, né? E conforme o regimento da Câmara, né, conforme todas as regras da corregedoria, tudo mais, se decidiu, aí a conclusão do relatório é pela cassação do vereador Camilo Cristófaro. Um dos 4 processos que correu no órgão corregedor da Casa contra Camilo Cristófaro, após o vazamento de um áudio durante reunião da CPI dos aplicativos, em que o vereador se refere a outra pessoa com termos racistas, foi impetrado pela vereadora Luana Alves do PSOL. Presente na reunião que deliberou a sequência do processo de perda do cargo no Legislativo paulistano, a vereadora se disse aliviada. O que eu escutei ali naquele momento doeu demais, doeu não só por eu ser uma mulher negra e aquela ser uma frase racista, mas doeu porque a Casa do Povo, a Câmara Municipal de São Paulo, passou um recado para o povo pobre de São Paulo de que tudo bem ser racista. E a gente não pode aceitar esse tipo de situação. Hoje o que acontece é que a Corregedoria dá a resposta adequada, que é de fato o entendimento que racismo é grave o suficiente para implicar numa perda de mandato. 3 parlamentares justificaram seus votos durante a reunião da Corregedoria. Aurélio Nomura acompanhou o parecer final do relator pela procedência da representação. Configura uma expressão discriminatória com base na raça, configurando um racismo estrutural, o qual claramente constitui uma violência à conduta parlamentar apropriada que torna adequada a perda de mandato. Silvia da bancada feminista foi favorável à pena máxima com a perda de mandato. Extrapolou a conversa entre 2 indivíduos, em que esta fala continuaria sendo problemática e passou a atingir todos os cidadãos negros. A forma em que a ofensa racista se deu, em forma de piada, remete à necessidade de explicação de um importante conceito, o racismo recreativo. A única abstenção foi do vereador Sansão Pereira, do Republicanos. O corregedor-geral, vereador Rubinho Nunes, do União, não votou, só votaria em caso de empate. Sou contra o racismo. Primeiro, dizendo que eu sou contra frases racistas. Sou favorável se é uma penalidade. Sou favorável se é uma penalidade, mas não a cassação. Agora, a Corregedoria vai intimar pessoalmente o vereador e sua defesa, já que não estiveram presentes durante a apreciação. Na sequência do rito processual, o caso segue para a CCJ para que seja validada a constitucionalidade do trâmite realizado até o momento. Posteriormente, o presidente da Casa, vereador Milton Leite, do União, encaminha o processo na primeira sessão plenária para votação geral, quando o acusado terá o direito e oportunidade de defesa. O objetivo da Corregedoria é trazer uma resposta, tanto à Câmara quanto à população, de temas que são importantes e analisam a conduta dos parlamentares. Eu fico feliz em ter trazido celeridade, parabenizo o vereador Marlon Luz pela competência no trabalho dele. São 2 temas um tanto quanto importantes que agora são solucionados pela Corregedoria. Mália, um processo delicado, né, que ainda vai passar pela CCJ para então ser votado em plenário. Explica para a gente como que funciona, né, esse processo na Corregedoria. A Corregedoria, ela está aqui na Câmara Municipal para apurar as possíveis quebras do decoro parlamentar. O que é o decoro? Decoro são normas e condutas de um parlamentar no exercício do seu mandato. Essa é a definição de decoro. O fato se deu dentro de uma sessão, de uma CPI, onde ficou muito bem explicado na matéria, que, por causa da denúncia da vereadora Luana Alves, se transformou num processo na Corregedoria. A Corregedoria é formada por 7 vereadores. Esses 7 vereadores, eles têm a prerrogativa de fazer, efetivamente, chamar todos aqueles que estão envolvidos, ouvir as pessoas, ouvir as partes e deliberar um parecer, que é o parecer final. Esse parecer foi dado nesta reunião. 5 votos favoráveis e 1 abstenção. Só o presidente vota se empatasse 3-3, por isso tem 7, né?
Se de repente dá 3-3, os 6 votam, 3 contrários, 3 favoráveis, aí o presidente desempata. Por isso não foi necessária a votação do presidente. Por isso 5-1. O que acontece agora? Este relatório ele é submetido à Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, que é chamada por nós aqui, conhecida também por todos que nos assistem, como CCJ. O que a CCJ vai fazer? Ela não vai simplesmente deliberar em cima do relatório, ela vai avaliar como foi feito todo o processo, etapa por etapa. Se na primeira etapa foi constitucional, se na segunda etapa se cumpriu todos os preceitos vigentes na Constituição. E aí por que na Constituição? Porque existe a lei. A lei, ela já existe, que é a Lei 7.716, que é de 89. A partir do momento que existe a lei, então, tem que se basear na Constituição para se, de repente, dar um parecer. Então, a CCJ também vai dar um parecer. A partir do momento que ela deliberar, aí sim vai a plenário. O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, tem a prerrogativa de marcar aí a sessão plenária e deve ser a primeira, pelo menos é o que fala o regimento, a primeira depois do despacho da CCJ. A partir daí, se vota em plenário. E aí os vereadores é que vão julgar o relatório, que deu o parecer, evidentemente, pela cassação, como a gente assistiu na matéria. Aí são necessários 37 votos. Por quê? Porque se trata de maioria absoluta, 2/3 dos parlamentares. Só aí, então, nós deveremos ter efetivamente se o vereador Camilo Cristófaro será ou não cassado. Com um detalhe, não houve o comparecimento na leitura do relatório, na apresentação do relatório. Agora, no plenário, evidentemente que o vereador estará aqui para se defender, juntamente com a sua defesa. E aí sim será feito julgamento para se saber se cassa ou não o mandato. Então, esse processo é um processo realmente que muitas vezes demora, mas logo, logo nós teremos aí a decisão. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente confere a audiência pública da Comissão de Política Urbana, que debateu mais uma vez a expansão do chamado Triângulo SP. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A Comissão de Política Urbana realizou na última quarta-feira a segunda audiência pública para debater a proposta de ampliação do chamado Triângulo SP. De autoria do Executivo, o PL 332 de 2023 propõe estender o perímetro do Triângulo SP, que compreende diversas vias históricas da região central de São Paulo, e também prevê ampliação de incentivos fiscais a moradores e comerciantes da região, com o objetivo de promover a requalificação cultural, econômica e artística da região. Os participantes da audiência mostraram apoio à proposta e apresentaram sugestões de possíveis melhorias ao texto do projeto. E esse estímulo que está sendo dado através desse plano do Triângulo e a ampliação do Triângulo vem a trazer para nós todo um reforço e uma condição de melhorias e de incentivo para o comércio, para a indústria, para os empreendedores voltarem a atuar. Aqui eu deixo um pedido um pouco amplo à bancada, até ao secretário Fabrício, aos vereadores, para que também comecem a olhar um pouquinho mais também para outros bairros que também começam a ter algumas deficiências. Não são todos os bairros da região, assim como a região central de São Paulo, que estão degradados, mas nós temos muitos bairros para isso. O centro é importante, é uma das principais alavancas da nossa cidade, mas outros bairros também já começam a sentir
alguns problemas referentes a essa reverberação do centro. Na verdade, a lei do IPTU progressivo se torna um grande impeditivo, porque a lei do IPTU progressivo impede que seja concedido incentivos fiscais para IPTU progressivo, incentivos, benefícios, anistia e isenção para o IPTU progressivo. Só que no centro de São Paulo, muitos dos imóveis hoje estão sob aplicação de IPTU progressivo. Participante da audiência, o vereador Rubinho Nunes elogiou a iniciativa, enquanto a vereadora Silvia, da bancada feminista, mostrou preocupação com aspectos do projeto. Ambos também apresentaram sugestões de melhorias à proposta. Um projeto muito importante para a cidade, mais um projeto que busca trazer vida para o centro de São Paulo, restabelecer o centro de São Paulo. Teve um grande debate por parte da população, especialmente com relação ao IPTU progressivo. Já conversei inclusive com o secretário da Casa Civil aqui presente, para tentar construir algumas melhorias para que a gente consiga resolver esse grande problema na cidade. A isenção fiscal em si não vai garantir que o centro da cidade seja revitalizado. E a ponderação que eu fiz, na verdade, foi que nós não devemos fazer com que esses imóveis que já devem IPTU, que já foram notificados, que já estão sendo punidos com o IPTU progressivo exatamente por não cumprirem a função social, que esses imóveis não podem entrar no rol de imóveis que serão isentos. Já o secretário municipal da Casa Civil, Fabrício Cobra Arbex, e o líder de governo na Câmara, vereador Fábio Riva, exaltaram a audiência e a participação popular. Importante essas contribuições, sauditiva. Primeiro, a participação dos vereadores, né? Sempre muitas contribuições, muitas ideias para aprimorar os projetos do Executivo. E essa participação popular, que é de quem mora, de quem vive, tem um comércio na região. Então, essas audiências públicas enriquecem o debate para que a gente tenha um projeto de lei, ao final, para votação, com mais soluções e ideias. As pessoas que hoje já são comerciantes no centro e aqueles que querem empreender estão esperando isso. Mais do que isso, todo o trabalho de requalificação, de resgate do centro da cidade de São Paulo. Acho que todos nós esperamos isso. Vamos ter mais uma audiência pública, vem mais contribuição para trazer para uma segunda votação no plenário. Magli, mais uma audiência pública para discutir esse tema importante que pode incentivar, né, a revitalização do centro. Que é necessária, como a gente já disse aqui, o Triângulo SP já existe de um lado. Se a gente pegar, por exemplo, quem está olhando para a Zona Norte, do lado direito ali do Vale do Anhangabaú, já existe ali, está passando para o outro lado, o lado onde fica o Teatro Municipal, Praça Ramos e algumas ruas ali nas imediações. Agora, uma coisa tem que ser levada até você que nos assiste. A importância da Câmara Municipal de São Paulo no sentido de abrir as portas para quem está vivendo o problema. Uma coisa é a gente de fora, que não mora na região, está sabendo efetivamente pelas informações. Outra coisa é quem mora. Vem aqui, fala e está na reportagem, olha, eu, comerciante, como é que eu faço? Eu não aguento mais, eu perdi dinheiro, eu tive que fechar as portas. Então, tudo isso é importante. Por isso que eu digo, a audiência pública ela é fundamental. Você que está nos assistindo, você tem que trazer os problemas para cá, porque os vereadores vão tentar equacionar da melhor forma, de repente criar leis, incentivos, como é o caso, junto com a prefeitura. É claro que existem os detalhes. Quando você fala em incentivo fiscal, você vê que tem imóveis que já estão devendo, né? Tem tudo isso também, precisa ver como é que vai ficar. Agora, uma coisa é fundamental, é você começar, de uma certa forma, a enfrentar o problema de frente. Agora, não é só dando a isenção. Você tem que cuidar do quê? Você tem que cuidar do social ali no entorno. Você não pode esquecer que a Cracolândia não é fixa, as pessoas saem de lá, vão circular pelas ruas do centro, a gente está vendo isso, vai mudando de lugar. Então, tem que se estudar uma forma de se resolver de uma vez por todas o problema. É um passo importante, sem dúvida que é. E a Câmara está dando a importância no sentido de trazer as pessoas para o debate, pessoas que sentem na pele. Eu acho que isso, Carol, é que a gente tem que levar em consideração. Alio, agora vamos falar da CPI da poluição petroquímica, né, que aprovou seu relatório final esta semana, e a comissão ela investigou as denúncias sobre as causas e origens da poluição e contaminação ambiental na zona leste da cidade. O repórter Felipe Palma fez um balanço sobre os trabalhos do colegiado.
Instalada em maio de 2022, a CPI da poluição petroquímica investigou denúncias sobre os efeitos, possíveis causas e origens da poluição e contaminação ambiental nas proximidades do polo petroquímico extremo leste do município de São Paulo. Em 1 ano e 3 meses, foram 39 encontros entre reuniões e diligências. Fizemos 2 audiências públicas, tentamos encontrar caminhos e diálogo, inclusive com o próprio polo, e não conseguimos avançar, e resolvemos fazer uma CPI. Os parlamentares ouviram especialistas como médicos, endocrinologista e patologista, ambientalistas, interrogaram gerentes de unidades básicas de saúde e gestores de saúde da cidade, além da participação como colaborador da CETESB, agência responsável pelo controle de emissão de poluentes. Nós constatamos realmente uma doença autoimune na região e ela é a causa de uma doença grave que, se não for tratada, leva ao coma e à morte, chamada hipotireoidismo. A poluição da região é influenciada pela presença do polo. A poluição não se restringe ao limite geográfico do polo. A própria existência do estudo e a preocupação da sociedade é um alerta para a CETESB. Os vereadores realizaram visitas técnicas e diligências na região e empresas localizadas no polo petroquímico. Assim, observaram em loco as denúncias e reclamações dos moradores em relação aos possíveis impactos negativos do complexo industrial no meio ambiente e na saúde da população local. Do mau cheiro, da fumaça, da fuligem, do fogo, do estouro e da proximidade das residências. Eu particularmente consegui observar que realmente tem fuligem também aqui dentro do polo petroquímico. Era uma coisa que eu consegui enxergar ao redor do polo, lá nas casas dos moradores da Zona Leste. Eu estou aqui há pouco tempo, nós estamos aqui mais ou menos 1h30, 2 horas. Eu já estou sentindo minha garganta ruim, né? Um pouco de dor de ouvido e um pouco de dor de cabeça. Nós todos da CPI estamos observando com os nossos próprios olhos que cada pessoa tem uma determinada patologia. Entre as oitivas que ganharam destaque durante os trabalhos dos parlamentares estão os depoimentos de representantes de empresas instaladas no complexo industrial. Não vemos qualquer possibilidade da nossa atividade, do que a gente faz na Cabot, estar contribuindo para essa condição. A RECAP atende a toda a legislação ambiental vigente, então nós não causamos poluição, nós mencionamos sempre impacto. Todas as nossas emissões, elas estão dentro da legislação, respeitam a legislação e são monitoradas pela CETESB. Na reta final, a CPI apresentou um estudo em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde sobre a prevalência de doenças relacionadas à poluição. O inquérito epidemiológico não apontou qualquer ligação entre o polo petroquímico e uma chance maior de desenvolver a tireoidite de Hashimoto. Neste estudo, não foi possível falar que que tem uma prevalência maior nos moradores, os residentes daquele local. Os trabalhos da CPI da poluição petroquímica foram presididos pelo vereador Alessandro Guedes, do PT, e a relatoria ficou a cargo do vereador Marcelo Messias, do MDB. Também fizeram parte da comissão os parlamentares Toninho Vespoli, do PSOL, Sandra Tadeu, do União e Chechel Trípoli, do PSDB. Trabalhos finalizados. Balanço é positivo, Mário? Balanço positivo no sentido de que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela coloca uma questão. As pessoas, os técnicos, vêm e falam o seguinte: olha, nós estamos dentro da legislação. Só que está ardendo garganta, está ardendo olho, tem fuligem. Olha o que é isso? Tem fuligem. Tem tireoidite de Hashimoto? Tem. Então, a CPI tem que já cumpriu o papel dela, mas deixou uma pergunta. O problema é a legislação, então vamos mudar a legislação. Sabe? A legislação tem níveis lá que as pessoas podem suportar, só que não estão suportando, então tem que mexer. É hora, efetivamente, de se tomar providência nisso. Por isso que a CPI é importante. E, claro, foi positiva nesse sentido. Por quê? Porque o debate vai continuar. Sim. E as denúncias também. Todo mundo que está lá vai se sentir mal, vai falar: ô, pessoal da CPI, eu não estou bem aqui. Olha aí, eles falaram que não acontece nada. Será que não? Eu sempre digo, nessa matéria, quando aquele técnico falou o seguinte: a gente quase não polui. Não precisa falar mais nada, né?
Exatamente. Malho, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio, você sabe participar com você, com os nossos telespectadores, para mostrar a importância do que se faz aqui, na Câmara Municipal de São Paulo. Obrigada mais uma vez. Obrigado você. Este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.